Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Hoje eu vou mostrar para você como fazer o armazenamento do arroz tipo 1 para que ele dure de 5, 10 e até 20 anos. Eu e minha família decidimos começar um armazenamento de alimentos para ter pelo menos 1 ano e meio de comida dentro de casa. Para isso, a gente não pode simplesmente só comprar um monte de grãos, um monte de latas e jogar lá de qualquer forma. Todos esses grãos, todos esse arroz e todos os suprimentos que a gente vai comprar, a gente tem que armazenar para poder aumentar o prazo de validade dele. Não adianta deixar jogado, porque como você vai ver nesse vídeo, muita coisa estraga. Até o arroz, que tem previsão de durar até 100 anos se ele estiver bem acomodado. O que nós vamos usar é o arroz branco tipo 1 que você encontra em qualquer mercado aí perto da sua casa. Vou deixar algumas dicas para vocês. Comece já pesquisando o preço do arroz, porque muito em breve esse arroz pode aumentar demais, principalmente com as crises que estão acontecendo no mundo agora. E também vou deixar uma indicação de vídeo para vocês. Nós entramos dentro do mercado e escolhemos o produto na prateleira. Lá tem várias dicas de como você escolhe um bom arroz, um bom feijão e diversos outros produtos para você. O link tá aqui em cima nos cards, ok? E eu também vou deixar ele aqui na descrição. Vamos lá. Nós já escolhemos o arroz. Escolhemos um bom arroz tipo 1. Agora é hora da gente começar a trabalhar para fazer a preservação desse arroz para ele durar muito tempo. Bom, se um dia o seu celular cair dentro da água, lá na pia da cozinha, ou seja lá onde for, você abrir a internet e for fazer uma pesquisa de como tirar a umidade de um eletrônico, você vai descobrir que uma das melhores formas é colocando ele dentro do saco de arroz. E é verdade, o arroz ele absorve umidade do ambiente, ele absorve umidade do ar, e todo o arroz que você compra, mesmo novo, está absorvendo umidade nesse momento. O saco de arroz ele é todo furado, exatamente para que o arroz possa respirar, puxar e soltar a umidade, ok? Então não adianta a gente tentar preservar ele numa garrafa PET sem antes tirar toda a umidade que está dentro dele. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Um dos métodos é você colocar ele numa assadeira, levar ao forno numa temperatura de mais ou menos 50 graus. Isso você consegue deixando o forno no mínimo e a porta entreaberta. E outra forma é você colocar ele por algumas horas no sol. Aqui no Forte nós fizemos um secador solar no quintal. É essa peça aqui, ó, feita de tela e ferro de construção. É aqui dentro que nós vamos deixar o nosso arroz secando, ok? Bora lá. Nós temos esse secador porque nós temos bastante volume de preparação para fazer. Você não precisa necessariamente disso, mas também não pode ter dó do grão. Você tem que secar ele muito bem. Se você for fazer no forno, evita tostar o grão. Se você só secar, pode deixar ele esturricando. Agora eu estou segurando ele aqui e eu estou sentindo até que ele está meio quente, ok? E é muito legal também você sempre dar uma mexida no grão enquanto ele estiver secando, tá? A próxima parte agora é esperar ele esfriar em temperatura ambiente e começar a colocar ele na garrafa. Bom, eu vou tentar esclarecer um pouco das dúvidas que você tem sobre embalagem, ok? Garrafa de vidro funciona? Sim, elas funcionam. Elas vão manter sim o grão armazenado por muito tempo. O problema é na hora de fazer a montagem da preparação. Você tem que bater bastante a garrafa para os grãos se compactarem. Então, nesse caso aqui, você corre um sério risco de quebrar a garrafa de vidro. E vai ter muita gente achando que garrafa PET é tudo igual para fazer preparação. Não é, ok? As garrafas de água, geralmente, são bem moles. Elas não suportam bem um armazenamento. Já as garrafas PET são melhores a partir das garrafas de 2 litros, tá? As pequenas também são boas, mas elas também têm a tendência a ter um plástico muito mais fino. E na hora que eles sopram, essas partes de baixo das garrafas menores acabam ficando mais finas e mais moles. Na hora de bater, você também corre o risco de romper a garrafa. Atualmente, uma das melhores garrafas que você encontra são essas aqui, ó. Elas são muito duras, muito firmes e são principalmente quadradas. Elas são usadas para vender esses sucos naturais que você encontra no supermercado. Você vai ver um monte de gente especulando sobre embalagens de armazenamento.
ótimo. É sempre legal a gente tentar novas alternativas, desde que todas as embalagens que você use para armazenamento sejam feitas para produtos alimentícios. Tem muita gente aí usando embalagem de cloro, de água sanitária, galões de não sei o que para poder fazer o armazenamento. A questão não é nem se vai estar bem limpo ou não. A questão é que, por lei, os produtos alimentares só podem ser armazenados em garrafas PET que não contenham uma série de elementos que são considerados cancerígenos a longo prazo. Então o Brasil já está livre desses produtos nas embalagens de produtos alimentícios já há alguns bons anos. Então sempre embalagens que vieram com alimentos dentro, ok? Depois de muito bem lavada, o que você vai fazer é abrir a sua garrafa PET, colocar um pouco de álcool aqui dentro, tá? Álcool 70, fechar, chacoalhar e limpar ela muito bem, desinfetar ela inteira e aí você deixa ela secando de boca para baixo. A hora que ela secar, ela está pronta para receber a armazenagem. Com o arroz muito bem seco, com a garrafa muito bem higienizada e seca, chegou a hora da gente começar a fazer o armazenamento que vai durar de 5 a 10 anos. Pergunta rápida, tá inscrito no canal já? Ainda não tá? Então se inscreve, porque o protocolo 550 vai continuar com o armazenamento de outros itens para você e é melhor você ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, valeu? O like é sempre bem-vindo também. Bora lá. O que você vai usar sempre é louro seco, sempre. Você vai pegar 2 folhinhas de louro, tá? Olha só, colocar dentro da garrafa, 1, 2, não precisa exagerar, ok? E agora, com esse funil aqui feito de garrafa PET, a gente vai começar a colocar arroz aqui dentro. O que eu quero é chegar mais ou menos aqui, ó, tá? Uns 3 dedos de arroz. Por quê? Essa embalagem é um pouquinho mais larga. Se você for fazer na garrafa PET normal, você pode medir até 4 dedos ou 10 centímetros, ok? Bora lá. Bom, sempre que você colocar uma medida de arroz aqui dentro, você vai ter que já começar a bater para ele assentar. No começo você vai achar que não está valendo muito a pena, mas sempre que você bate, o arroz ele se acomoda e vai tirando muito do espaço interno que fica lá dentro, o que vai facilitar muito sua vida quando a garrafa ficar bem mais cheia, ok? Depois de uma boa quantidade de arroz, a gente vai colocar mais 2 folhas de louro, tá? Essa técnica de colocar louro no arroz para poder fazer a armazenagem foi basicamente popularizada pelos Mormons, ok? Eles que fazem as preparações deles dessa forma aqui. Antigamente se colocava também um dente de alho aqui dentro, um dente de alho fresco, mas aí essa prática foi caindo em desuso e teve até tese de faculdade que já foi feita sobre essa forma de preservação e garantindo que o arroz dura bastante tempo, mesmo que não é necessário o alho. Então vamos seguir dessa forma aqui, ok? À medida que você estiver batendo o seu arroz, você vai perceber uma mudança no som, tá? Ele começa a bater como se fosse um chocalho. Depois disso, ele começa a bater muito mais firme à medida que a coluna de arroz vai subindo. Olha só. Ele vai fazendo uma batida mais seca, tá? Um outro detalhe muito importante aqui, se você não for comprar um arroz de qualidade, for comprar um arroz de qualidade duvidosa ou desses muito baratos, você tem que escolher muito bem o arroz antes de colocar na sua preparação, tá? Não dá para simplesmente abrir o pacote e ir fazendo, não. Quando você tiver certeza que não cabe mais nenhum grão de arroz aqui dentro,
Continua batendo porque vai caber mais meio quilo, tá? Olha só, o arroz, depois de prensado, ele não faz barulho nenhum. A embalagem fica muito firme, você já não consegue mais apertar com o dedo e você sente até os carocinhos dele aqui, ele começa a marcar a embalagem, ok? Já está muito firme aqui na parte de baixo, no meio, mas a parte de cima, ó, ele ainda está se acomodando. Então, mais arroz e mais batida. Toda vez que você bate esse arroz, você faz ele se acomodar e assim você diminui o espaço lá dentro. Diminuindo o espaço, você tira o oxigênio de lá de dentro. E quando você tira o oxigênio, você impede qualquer criatura viva criada por Deus de viver aqui dentro. Tudo no planeta precisa respirar. E nada, nem bactéria, nada se prolifera no vácuo. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é um maior vácuo possível. Por isso que socar o seu arroz é importante. Eu vejo muito preparador dizendo que o meu não deu certo, minha garrafa ficou frouxa. Se a garrafa está frouxa, é porque ela não foi socada direito, ok? Quando você achar que não dá mais, põe mais um pouco e bate. Ó, ela tá dura agora na parte de cima também, ok? Ela tá inteira dura. Ela chegou literalmente no limite dela agora. E se eu continuar tentando, é capaz até de eu romper a garrafa, ok? É nesse nível que a gente tem que deixar esse tipo de preparação, tá? Olha só, o arroz não chegou até o topo. Tem mais ou menos 1 centímetro na borda aqui. Você tem que deixar esse espacinho aberto para na hora que você colocar fogo aqui dentro, ele não se extinguir automaticamente na hora que você colocar a tampa. Se você deixar muito para cima, sem nenhum espaço, ele não vai conseguir absorver o oxigênio da embalagem, ok? Então vamos lá, passo a passo agora. Você vai pegar um pedacinho de papel alumínio, ó, comum, ok? Vai cortar um quadradinho assim, ó, bem pequeno, de mais ou menos 3 centímetros, tá vendo, ó? E vai colocar ele aqui no seu dedo, ó. Olha só o que eu fiz. Eu fiz um copinho, tá vendo, ó? Pegamos o copinho e encaixamos ele aqui, ó, dentro do arroz, tá vendo, ó? Olha só o que ele faz. Eu coloquei aqui nessa tampinha um pouquinho de álcool 70. Agora eu peguei uma bolinha de algodão presa num palito e agora eu vou dar uma encostadinha aqui dentro, só para ele chupar um pouquinho de álcool só, não precisa encharcar o algodão não, ok? E vou colocar o algodão aqui no nosso copinho. Olha só como a bolinha pega fogo, tá vendo? Vou deixar ela aqui dentro para vocês verem, ó. Ela tá só queimando aqui. E antes que o etanol seque completamente, eu vou colocar a tampa. Presta atenção no que acontece com essa tampa agora. Olha aqui, ó. Ela tá arredondada, ela vai começar a esquentar e automaticamente ela vai baixar. Olha, ela já não está mais aquele redondinho, ela está entrando para dentro, olha só. Detalhe importante, assim que você terminar de fazer a sua preparação, você tem que lacrar ela completamente, não dá para esperar muito tempo não. Por mais que a tampa vede muito bem, você pode ter a entrada de ar lá dentro, tá? Então o que você vai fazer é passar uma fita isolante. Alguns preparadores, depois da fita isolante, ainda passam parafina, tá? Mergulham a ponta dela em parafina líquida, que é para garantir que não vai entrar nenhum ar aqui dentro. Sem ar lá dentro, você não vai ter problema de carunchos ou coisas respirando dentro do seu arroz, ok? Isso vai garantir que o seu arroz vai durar por muito e muito tempo. Dessa forma aqui, o arroz pode ficar estocado por 5, 10, até 20 anos. Comprovadamente, existem estoques de arroz desta forma aqui, engarrafados ou enlatados, com até 30 anos e o arroz está perfeito para o uso, ok? Mas não é porque ele pode ficar tanto tempo assim que você não tem que fazer um controle de estoque decente, principalmente depois que você faz muitas garrafas de arroz. Você tem sim que marcar a data em que seu arroz foi colocado nessa condição aqui de armazenamento. Então vamos lá, vamos colocar o máximo de informação que a gente puder aqui, ok? Hoje é dia 15/3/2022. Isso aqui é arroz T1, tipo 1,
Olha só, uma outra informação muito legal que você pode ter, sempre que você faz um armazenamento, é você pesar as garrafas. Por quê? Porque aí você vai saber se uma ou outra está dando muita diferença, e se tiver dando diferença tem alguma coisa errada, ok? No caso dessa garrafona de suco aqui, ela é de 4 litros, né, Raposa? Ela vai ter provavelmente algo em torno de 4 quilos de arroz. Parece coincidência, mas não é não, ok? Vamos ver. Olha só, 3 quilos 956 gramas, ou seja, está mais ou menos dentro da média que a gente imaginou, e essa garrafa aqui pode sim servir como padrão para a gente usar nas outras preparações, ok? Agora, essa garrafa aqui, ela tem que ir para um lugar onde ela não vai ter variação extrema de clima, não dá para ficar frio e calor nela, porque senão ela vai transpirar e vai molhar e estragar o arroz que tem lá dentro, e ela também não gosta de luz. Se ela toma muita luz do sol direto, ela vai começar a mudar o grão de cor. Qualquer preparação faz isso, qualquer alimento faz isso, ok? Então, longe da luz e num clima muito controlado. Se você não sabe do que a gente está falando, a gente começou uma playlist onde a gente vai fazer de A a Z todo o armazenamento para uma família de 4 pessoas por 1 ano e meio. Isso mesmo, nós queremos ter 1 ano e meio dos principais alimentos armazenados para o caso de ter algum bug generalizado no planeta ou até uma mega crise financeira onde a gente não tenha condição de ir lá e comprar o arroz como a gente está habituado a comprar. A ideia é que todos esses produtos que dê para armazenar, a gente faça esse armazenamento aqui, e você acha essa playlist aqui em cima já com alguns vídeos, ok? Todo o protocolo 550 vai ser filmado e postado aqui no canal gratuitamente, assim você pode acompanhar exatamente tudo que nós estamos fazendo aqui no âmbito familiar para poder ficar um pouquinho mais preparado para as coisas que estão por vir, ok? Você que quer se adiantar um pouquinho mais, que quer conhecer outros métodos de armazenamento um pouco mais rápido, pode optar pelas nossas publicações. O Guia do Sobrevivente tem vários livros que já foram lançados há muitos anos, com muita informação que é relevante para sobrevivencialistas e preparadores. Se você quer armazenar alimentos em casa, um dos melhores livros que você vai achar é esse aqui, ó. É um guia prático que vai falar para vocês desde material de cozinha voltado para sobrevivência até como você faz a grande maioria dos armazenamentos. Tudo o que a gente mostrou nos vídeos para vocês tá lá dentro, inclusive a nossa estratégia de armazenamento por cardápio, tá? Além disso, nós também produzimos um belo de um curso onde você vai encontrar tudo sobre sobrevivencialismo, desde como escolher uma propriedade até como fazer a segurança da sua casa e uma centena de dicas. O link do curso tá aqui dentro, ambos são um trocadinho e sempre serão, porque o que a gente quer é que seja acessível mesmo. Então, vai lá no Hotmart, pega logo o seu, é online, fica na sua mão a partir do momento que você comprar e você já pode começar a fazer as suas preparações, valeu? Não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar toda essa série. Coloca aí o seu like e também compartilha isso para os seus amigos. Muita gente não sabe que pode fazer o armazenamento de grãos para durar muito tempo e assim fugir dessas altas demandas de preço e dessa exploração que rola toda vez que uma crise acontece. A pessoa pode sim, se ela tiver um trocadinho extra no mês, comprar um pouco mais de arroz, fazer o armazenamento e usar assim que ela tiver necessidade. Não precisa ficar esperando 5, 10, 20 anos ou uma crise global acontecer. Não, se você percebeu que seu arroz está com preço muito barato do que está sendo praticado no mercado, vai lá, abre a garrafa e usa mesmo, que é para isso que serve esse tipo de preparação. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.